Pequenos detalhes burocráticos separam o Palmeiras de vender Luiz Guilherme para o West Ham. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo, lembrando que você soube primeiro por aqui do interesse do clube inglês. Bora falar também sobre o Corinthians. Com as saídas de Cássio e Paulinho, a folha salarial do Timão deu uma bela reduzida, permitindo reforços na metade do ano. Falo também sobre o Vasco, que entrou na disputa com o Timão e com o Atlético Paranaense por Eric Pulga. Já o Cruzeiro avançou nas tratativas com o Matheus Henrique. Há otimismo na Raposa em relação à chegada do volante que pertence ao Sassuolo. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças, muita informação para te deixar bem informado no fim de semana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser, beleza? Queria contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento do mais antigo parceiro do canal do Nicola, a 1xBet, e nesse sábado só jogão. Entre eles o principal de todos, a final da Champions League, Borussia Dortmund de um lado, Real Madrid do outro. Estou colocando na tela as cotações. A vitória do time alemão paga R$ 5,44. Em caso de empate, R$ 4,20. E se der Real Madrid, R$ 1,68. Ótima chance para você que acha que vai dar Dortmund ou empate. Quero mostrar também as cotações do Campeonato Brasileiro, jogos desse sábado com os meus palpites. Acho que o Vitória bate o Atlético Goianiense, que o Grêmio vence o Red Bull Bragantino, que Cuiabá e Internacional empatam, que o Fluminense vence o Juventude e que o Corinthians bate o Botafogo. Você gosta de futebol? Então vem fazer sua fezinha comigo na 1xBet. Para participar é simples, tem link no comentário fixo. Você clica, faz o cadastro e utiliza o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Vem se divertir comigo na 1xBet. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero contar que Flamengo e Botafogo têm 50% de chances de enfrentarem logo nas oitavas de final um time brasileiro. É que Flamengo e Botafogo terminaram como segundos colocados e no sorteio da próxima segunda-feira, organizado pela Conmebol, estarão no pote 2, enquanto no pote 1 estarão os times que terminaram na liderança. Então imagina que você sorteia um time daqui e um time daqui. Como o Flamengo e o Botafogo estão no pote 2 e tem 4 brasileiros no pote 1, entre 8 possíveis a chance é de 50%. O Fluminense, o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Palmeiras terminaram como líderes. Ainda há o caso do Grêmio, que tem mais 2 jogos por fazer em atraso. Se ele vencer ambos, também vai se juntar aos brasileiros do pote 1, tornando ainda maior a chance de Flamengo e Botafogo terem como adversário os clubes brasileiros logo nas oitavas de final da Libertadores. Quero contar também ainda sobre o Flamengo, que o clube está vendendo Daniel Cabral para o Estrela Amadora, negociação que não tem dinheiro nesse momento. O Fla fica com um percentual de uma venda futura, imaginando a evolução do atleta em Portugal. Já Ramon Dias e Emiliano Dias, técnico e auxiliar do Vasco, estão entrando na FIFA para cobrar o Cruz Maltino, só para lembrar. Eles alegam que foram demitidos pelo clube, embora o Vasco assegure algo diferente e afirma que eles é que pediram demissão. Essa discussão será feita lá na FIFA e a pedida da dupla de argentinos é de 16 milhões de reais. Lucas Paquetá concedeu entrevista coletiva na seleção brasileira, que se prepara para 2 amistosos e para a Copa América. E o Paquetá está no meio daquele escândalo que pode lhe causar suspensão por até 10 anos. Ele é acusado de envolvimento num esquema de participação em apostas esportivas. Paquetá foi perguntado sobre o tema e respondeu, abre aspas, meus advogados vão trabalhar em minha defesa e vamos fazer o máximo para que isso seja esclarecido ao fim disso tudo, fecha aspas. Bora falar sobre uma informação que Lauro Jardim deu agora há pouco, nessa sexta-feira, no jornal O Globo. O Lauro afirma que o BTG Pactual, um banco, está comprando todas as dívidas da W Torre e a partir daí se sente no direito de se tornar o responsável pela gestão do estádio do Palmeiras, o Allianz Parque. Só para lembrar que a W Torre, por contrato, tem o direito de gerir o estádio Alviverde até 2044. Toda a realização de shows e tudo mais é hoje responsabilidade da W Torre. E isso acontece justamente no momento em que Palmeiras e W Torre enfim se entendem. Por contrato, a W Torre deveria repassar um percentual daquilo que arrecada com os shows e uma grana toda vez que o Palmeiras não pode jogar em seu estádio. Em contrapartida, o Palmeiras também tem alguns pagamentos a fazer para a W Torre. Nenhuma das partes vinham fazendo esses pagamentos, até que 2 meses atrás a W Torre voltou a fazer essas quitações. Pois bem, voltando à história do Lauro Jardim. Ele informa que o BTG Pactual está pagando cerca de 150 milhões de reais de uma dívida que a W Torre tem no mercado e outros 650 milhões de reais
daquele financiamento feito para a construção do Allianz Parque. Informação sobre o pagamento das dívidas feitas pelo BTG Pactual, confere. A discrepância vem agora. De acordo com o Lauro Jardim, o BTG vai executar a dívida num prazo de até 90 dias e se tornará o gestor do Allianz Parque. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa da W Torre, ela assegura que essa chance não existe. O que está sendo feito é o BTG assumindo as dívidas que a W Torre tem, mas isso não lhe dá o direito de se tornar gestora do estádio. A partir de agora, a W Torre, em vez de pagar o financiamento do estádio ao Banco do Brasil, vai fazer a quitação com o BTG Pactual. Aguardemos cenas dos próximos capítulos para saber como é que essa história termina. Quero falar agora sobre a 777. Outra informação dessa sexta-feira, de acordo com o Josimar, que é jornalista estrangeiro, a empresa norte-americana decidiu colocar à venda todos os seus clubes espalhados pelo mundo. O Standard Liège, desde a semana passada, já estava à venda. Se essa notícia for confirmada, Vasco, Gênova da Itália, Hertha Berlim da Alemanha, Real Star da França também serão vendidos assim que pintarem propostas. A gente já sabe sobre toda a dificuldade financeira da 777, empresa que está em estado de insolvência, enorme incapacidade financeira. Só para completar, a 777 também tem participações minoritárias no Sevilha da Espanha e no Melbourne Victory lá da Austrália. Bora falar agora sobre o Cruzeiro e as tratativas para a contratação de Matheus Henrique, volante revelado no Grêmio, que acaba de ser rebaixado da primeira para a segunda divisão na Itália com a camisa do Sassuolo. Matheus Henrique é o grande sonho de consumo de Alexandre Matos e, por consequência, de Pedrinho BH, novo dono da SAF do Cruzeiro. Quero contar também que o Alexandre Matos foi o primeiro entre os clubes brasileiros a demonstrar interesse no jogador. Depois, Atlético Mineiro e São Paulo também abriram conversas. O Sassuolo precisa vender o Matheus Henrique, investimento muito alto, feito no atleta, 11 milhões de euros, foram 4 milhões de empréstimo e mais 7 milhões para confirmar a venda. Esses valores, além de altos, também incidem num salário muito caro do Matheus Henrique, especialmente para um time que cai para a segunda divisão. A estimativa é de uma negociação na casa dos 8 milhões de euros, pelo menos é isso que pede nesse momento o Sassuolo. O Cruzeiro está disposto a comprar o jogador, mas tenta convencer o Sassuolo a fazer por um valor menor e deixar um percentual de uma venda futura para o time italiano, imaginando que o Mateuzinho vai se valorizar por aqui. Fui olhar no Transfer Market, o valor de mercado do Matheus é de 12 milhões de euros. Só para completar sobre Yerry Mina, jogador convocado para a seleção colombiana que disputa a Copa América, outro velho sonho de consumo do Alexandre Matos. As tratativas estão em andamento. O Mina só não respondeu de forma definitiva para o Cruzeiro, porque ainda aguarda por propostas do velho continente. Se puder continuar num clube grande da Europa, ele vai dar preferência a esse time em relação à volta à América do Sul. Não fica no Cagliari, onde disputou os 6 meses dessa temporada, já agradeceu inclusive ao clube italiano. Quero falar agora sobre Gustavo Nunes. Já ouviu falar? Meio atacante de 18 anos de idade que está sendo tratado pelo Grêmio como um possível novo fenômeno. E por conta disso existe a expectativa de que o Gustavo Nunes possa se tornar a maior venda da história do Grêmio. Só para lembrar, até hoje o jogador mais caro foi o Arthur, volante vendido para o Barcelona por 31 milhões de euros, depois o Everton Cebolinha, 20 milhões de euros para o Benfica, PP e TT saíram por 15 milhões de euros, o PP para o Porto, o TT para o Shakhtar Donetsk. Gustavo Nunes, que já tem 18 jogos, 2 gols e 3 assistências na atual temporada pelo time principal, no meio de semana marcou um golaço na Libertadores da América, driblando meio time adversário. Foi uma grande demonstração de toda a capacidade que ele tem. Jogador que é representado pelo Paulo Pitombeira, mais 3 anos de contrato com o Grêmio. O que eu posso contar para vocês é que deve pintar a proposta de fora já na metade do ano. Pitombeira está trabalhando nesse meio do caminho, conversando com clubes de fora para tentar apresentar proposta. Não imagino que já chega algo na casa dos 30 milhões de euros, que é o que o Grêmio pede. Mas esse jogador, se for bem trabalhado, pode render uma baita grana, demonstra enorme capacidade de futuro. Bora falar agora sobre o Corinthians com uma folha bem mais barata depois das saídas do Cássio, novo reforço do Cruzeiro, e do Paulinho, que está desempregado. O Cássio custava 800 mil reais por mês ao Timão. Paulinho, desde a virada do ano, passou a ganhar 700 mil mensais. No ano passado, o Paulinho tinha direito a 1,5 milhão de reais mensais. Com a saída dos dois atletas, dá para dizer que o Corinthians já economiza de forma mensal 1,5 milhão de reais. E essa grana deve ser reaproveitada pelo Timão a partir de julho, quando a janela de inscrições por aqui reabre.
Promessa feita pelo Augusto Melo, alguns dos líderes de torcidas organizadas, é de que pelo menos 2 reforços de peso serão contratados. Ele imagina que o Hernani, volante que pertence ao Parma, pode ser colocado como um reforço de peso. Embora até torcedores organizados já tenham dito para ele: olha, Augusto, se você quer trazer jogador de peso, o Hernani não se trata ou não se encaixa nessa categoria. Importante lembrar também que o Timão tinha uma folha de 21 milhões de reais antes das saídas do Cássio e do Paulinho. Essa folha baixou para 19 milhões e meio de reais, mas ainda faz do Timão dono da terceira folha mais alta do futebol brasileiro, só atrás do Flamengo, que gasta mais ou menos 35 milhões de reais por mês, e do Palmeiras, que gasta na casa dos 28 milhões de reais mensais. Quais reforços você gostaria para o Corinthians? Quero falar sobre um jogador que interessa ao Corinthians, ao Atlético Paranaense e agora também ao Vasco. Eric Pulga, jogador de 23 anos de idade, que pertence ao Ceará, também está na mira do Cruz Maltino. Essa informação me foi confidenciada por uma pessoa próxima ao atacante nessa sexta-feira. Pulga, que foi artilheiro do Campeonato Cearense, é uma das grandes atrações do futebol nordestino na atual temporada. Comprado pelo Ceará por apenas 600 mil reais, que equivaleram a 40% dos direitos econômicos. Essa pessoa com quem conversei nessa sexta afirmou que o Ceará quer, por todo o negócio, 5 milhões de dólares, ou 26 milhões de reais. Mas nem o Vasco, nem o Atlético Paranaense, nem o Corinthians demonstraram a intenção de fazer um investimento desse tamanho. Pelo contrário, cifras são bem diferentes e se o negócio sair, vai sair por condições menores. Sobre o favorito nesse momento, segundo essa pessoa com quem conversei, o clube que tem mais chances de contratar o Pulga é o Corinthians, aquele que demonstrou interesse há bastante tempo, e o fato de o Paulo Pitombeira, empresário do Pulga, ter feito as pazes com Augusto Melo, relação muito boa entre eles, com direito ao Pitombeira perdoando não, mas aceitando o parcelamento de uma dívida grande que o Timão tem para com ele. Isso tudo ajudou na construção de uma negociação. Pitombeira está em Madrid, onde vai tentar fazer negócios, desembarca na semana que vem em São Paulo e vai se reunir com o presidente Augusto Melo, que também está no exterior acompanhando a final da Champions, para tentar avançar em uma proposta oficial ao Ceará. Até agora não há proposta oficial, o que tem é o Corinthians prometendo ao Pitombeira que vai fazer uma oferta para aquisição dos direitos econômicos. O fato de o Ceará ter 40% dos direitos econômicos não lhe permite fazer grandes exigências, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar sobre o Vasco, falei a respeito do interesse Cruz Maltino. Nessa sexta-feira, o Pedro Martins falou sobre reforços. Pedro, que é o novo diretor executivo de futebol, ele disse, abre aspas, o Vasco tem um orçamento limitado para essa janela de transferências. Não estamos com os cofres cheios para fazer grandes investimentos, fecha aspas. É por isso que pensa-se, por exemplo, no nome do Pulga, que pode ser contratado por algo na casa dos 15, 16, talvez 18 milhões de reais. Nomes maiores e badalados, esses nesse momento mais complicados. Quero fechar o vídeo para falar sobre Luiz Guilherme, atacante ou meio atacante do Palmeiras, que está sendo vendido para o West Ham da Inglaterra. Eu fui o primeiro a contar na imprensa brasileira, na imprensa do mundo, sobre o interesse do West Ham no atleta, certo? Contei para vocês que a primeira possibilidade do West Ham era de 25 milhões de euros, depois o time inglês ofereceu 25 milhões de euros mais 5 milhões de euros em bônus. O Palmeiras recusou as duas ofertas, e a última proposta, que está praticamente garantindo o acordo, 30 milhões de euros fixos, que equivalem a 170 milhões de reais, mais 20% do valor de uma venda futura. Desde o princípio, o Palmeiras trabalhava com a manutenção de um percentual na próxima negociação, imaginando que o Luiz Guilherme vá se valorizar na Inglaterra. Jogador de só 18 anos de idade, que na atual temporada nem jogou tanto, 16 partidas, 1 gol e 1 assistência, mas que há bastante tempo é badalado e monitorado pelos grandes clubes de futebol do mundo. Importante contar que antes de gravar esse vídeo consultei uma pessoa do staff do jogador e a pessoa respondeu, abre aspas, está encaminhado mesmo, fecha aspas. Faltam detalhes burocráticos para a concretização desse negócio e o Luiz Guilherme pode se transferir para o West Ham na janela da metade do ano, se juntando ao Endrick, 2 desfalques importantíssimos. Por outro lado, o Palmeiras vai enchendo seus cofres. 60 milhões de euros na negociação pelo Endrick, 35 milhões fixos, 25 em bônus. 64 milhões de euros na negociação do Estevão, 40 milhões fixos mais 24 em bônus. E agora 30 milhões de euros pelo Luiz Guilherme, toda essa grana fixa. Isso equivale a uns 154 milhões de euros ou 868 milhões de reais. Tá bom para você? Só para completar, Verdão também está emprestando o Pedro Lima, volante revelado na base, atleta de 21 anos de idade, para um time da Croácia chamado Osijek.
O time ficou em quarto lugar na última competição croata, negociação por empréstimo, assim como já havia sido feito para o Norwich, time da Inglaterra, onde ele disputou a temporada passada com 6 gols e 9 assistências. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos, tchau!